Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael Severiano e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Improvável Cast. Lembre-se, você já tem dentro de si o potencial para mudar o mundo. O episódio de hoje está incrível. O tema é assim que acaba, destrua o padrão. É um filme baseado, é uma adaptação que é desse livro aqui. Não sei se você conhece, É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. E eu assisti esse filme e quero trazer algumas reflexões para vocês. Eu vou usar também esse livro aqui, Paternidade Bem Resolvida, de Fabiano Ribeiro, para a gente conseguir dialogar aqui sobre o livro, sobre o filme. O livro do Paternidade Bem Resolvida é um livro que eu cito bastante no meu próprio livro. Você sabe já o meu livro, Improvável, é um e-book, está disponível na Amazon ou então no link. Eu vou deixar para você aqui no link da descrição desse vídeo aqui. Eu quero deixar um presente para você, um presente. Eu quero te dar de presente a introdução e o primeiro capítulo do meu livro. Então basta você clicar aqui na descrição, vamos combinar assim? Tá aqui na descrição desse episódio um presente para você, a introdução e o primeiro capítulo do meu livro Improvável. Você já tem dentro de si o potencial para mudar o mundo. E se você quiser encontrar meu livro, basta você ir lá na Amazon e procurar Rafael Severiano ou então Improvável. Lembre-se que o nosso Improvável é com N. Improvável com N, ok? Então vamos lá para esse episódio que está incrível. Então, é assim que acaba o livro e o filme. Então, o filme, a história é assim que acaba, vai contar a história da Lily Bloom. Lily Bloom, ela é a personagem principal do filme, que ela vivencia experiências traumáticas na infância dela. E aí na vida adulta dela, ela acredita ter encontrado o verdadeiro amor. E aí eu quero falar aqui rapidamente, eu não quero me aprofundar no filme em si, mas quero falar algumas coisas que o filme começa. Então aqui um pequeno alerta de spoiler. Se você não curte spoiler, mas talvez tenha alguns spoilers aqui do filme. Então assim, no início do filme, já começa a Lily indo para a cidade dela, né, para o velório do pai dela. E aí ela não se refere ao pai dela como pai. E aí isso já me chama a atenção. Ela fala assim, eu queria ter me despedido dele. Geralmente a pessoa estaria chorando, fala, eu gostaria de ter me despedido do papai, gostaria de ter me despedido do meu pai, mas ela tá assim, meio sem emoções e fala assim, eu gostaria de ter me despedido dele. E aí, por quê? Na verdade, esse livro aqui ele vai falar realmente, e o filme vai falar sobre relacionamentos amorosos, é claro, mas também vai falar de questões e de desafios familiares e de paternidade. Por isso que eu trouxe o livro Paternidade Bem Resolvida para a gente conseguir dialogar. Então, já no início do filme, ela não chama o pai, ela não chama o pai de pai. E a mãe dela pede para ela listar 5 características do pai dela, 5 boas qualidades do pai dela. E ela não consegue listar, ela chega para falar no velório e ela abre o papel e ela não consegue listar 5 qualidades. Isso também me chama a atenção. E aí quando a Lily se dá conta, o filme discorre, quando ela se dá conta, ela está num relacionamento abusivo. Assim como era o relacionamento da mãe dela. A mãe dela estava num relacionamento abusivo, o pai dela era violento com a mãe dela, era um homem, na verdade, violento. E aí a Lily está num relacionamento abusivo, assim como a mãe dela. Olha só, a mãe teve um relacionamento abusivo e a Lily também está num relacionamento abusivo. E aí ali algumas tramas vão acontecendo, a Lily diz para um dos personagens, né, que também teve problema com a mãe, ela diz assim para esse personagem, eu não sou a sua mãe. E aí esse personagem responde para ela, você quer virar sua mãe? Ou seja, a mãe da Lily tem uma questão de relacionamento abusivo e parece que a Lily está se tornando a mãe dela e estando num relacionamento abusivo. E aí tem uma frase famosa do filme que estava no trailer, que a Lily vira pro par romântico dela e fala, né, o que você diria para sua filha se ela dissesse que a pessoa que ela ama está machucando ela? O que você diria? E aí tem uma outra frase do trailer do filme que eu não cheguei a ver no filme, né? Não sei, eu não consegui reparar, mas a Lily diz que a gente precisa destruir o padrão, a gente precisa destruir os padrões antes que ele destrua a gente. A gente precisa destruir o padrão antes que ele destrua a gente. E aí lá no final do filme, a Lily ela pergunta para a mãe dela, mãe, por que você continuou com meu pai? Né? Por que você continuou casada? Você sofria violência. E a mãe dela diz que teria sido mais difícil ter ido embora. E por fim, para fechar o filme, a Lily no início, que ela não consegue se despedir do pai, ela vai até o cemitério e aí se despede do pai, coloca a mão na lápide, né, e tchau papai.
E aí ele consegue encerrar um ciclo, beleza? Então esse é o panorama do filme e agora eu quero conversar sobre paternidade bem resolvida. Como eu falei, esse livro aqui, eu li esse livro, é um livro muito brabo, tanto que eu cito muito ele no meu próprio livro. Como eu falei para vocês, no meu livro Improvável, eu vou citar muito Paternidade Bem Resolvida. Então, o que é o livro Paternidade Bem Resolvida? Paternidade Bem Resolvida, o poder da cura por meio da paternidade espiritual. Esse livro ele fala como é impossível a paz completa sem resolver a relação com os próprios pais e com Deus. Então é difícil você ter uma paz completa sem resolver o seu relacionamento com os seus pais e com Deus. O livro Paternidade Bem Resolvida ele vai mostrar como o entendimento do sentido mais profundo da paternidade espiritual é o caminho para se viver bem resolvido nessa área. E é em consequência em todos os relacionamentos. Então você quer viver bem resolvido em todos os relacionamentos, você precisa estar bem resolvido relacionado à sua paternidade. Você precisa estar bem resolvido relacionado ao seu pai. Né? A Lily, no final do filme, que ela se resolve, que ela se resolve em relação ao pai dela. E ela consegue, a partir dali, ter os relacionamentos bem resolvidos. Então, paternidade bem resolvida, baseando-se em princípios cristãos e compartilhando a própria história de vida, Fabiano Ribeiro, ele apresenta princípios para pais, mães e filhos que podem transformar a forma de ver e viver a paternidade. Então, Fabiano Ribeiro, ele vai falar que as ferramentas da psicologia ajudarão muito você no processo. Você que tem, como eu também, eu conto no meu livro Improvável minhas questões de paternidade, minhas questões relacionadas a Deus. Então, o processo da psicologia, eu sou atendido por psicólogo, eu faço terapia. Então, as ferramentas da psicologia ajudarão muito nesse processo. Mas é importante também você não negligenciar aspectos espirituais. Então, dentro dessa perspectiva, é preciso um rompimento com o ciclo na sua vida, padrões. É o que a Lily fala, a gente precisa destruir padrões. Tinha um padrão na vida, acontecia algo na vida da mãe dela, que virou um padrão para a vida dela, e ela precisava romper com o padrão. A Lily, ela tem uma filha, e provavelmente, se ela não rompe com o padrão, esse padrão ia se perpetuar na vida da filha dela. Então, é isso que a gente está falando sobre padrão comportamental. Um padrão que acontecia na vida da mãe dela, aconteceu com ela e provavelmente aconteceria com a filha dela se ela não rompesse o padrão. Fabiano Ribeiro diz que padrões de comportamento, eles estão ligados às emoções, né? E nos influenciam mais do que você imagina. A própria psicologia assume que transferimos e transmitimos comportamentos herdados. E aí o inimigo das nossas vidas, ele é altamente previsível. Então, se ele já tentou alguma coisa na sua família, com um familiar seu, e deu certo, muito provavelmente ele vai usar a mesma estratégia. Se ele conseguiu implantar um relacionamento abusivo nos seus pais, provavelmente ele vai tentar implantar relacionamentos abusivos na sua vida também. Porque nós somos interligados às gerações. E provavelmente as mesmas dificuldades que nós temos, outros dos nossos familiares tiveram ou têm atualmente. Então, o Fabiano Ribeiro ele diz que só vence quem tem coragem de olhar o que de fato a nossa família nos proporcionou. Ele vai dizer também que ninguém quer perpetuar algo ruim. A Lily, ela não queria, ela tem um alto padrão moral, tanto que ela diz que ela não faz sexo casual, né? Ninguém quer perpetuar algo ruim. Porém, quando certas características elas são herdadas dos nossos pais, essa influência é mais forte até do que a nossa própria vontade. Então acontece aqui um grande dilema, pois nossos pais sempre são os nossos heróis, ainda que em alguns momentos eles sejam vilões, como foi no caso da Lily, como foi no meu próprio caso, como talvez seja no seu caso. Temos a tendência natural, e aí o que o Fabiano Ribeiro coloca, temos a tendência natural, ainda que inconsciente, mas temos a tendência natural de replicarmos facilmente o comportamento dos nossos pais, tanto os bons quanto os ruins. E aquilo, né? Comportamento negativo, as coisas ruins, parece que é mais fácil de replicar. O apóstolo Paulo ele diz, né, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer era justamente isso que ele faria. Então a gente tem a tendência de replicar comportamentos, tanto bons quanto maus. E aí o Fabiano Ribeiro ele dá uma chave, eu queria deixar para você essa chave. Peça entendimento espiritual. Busque ajuda da psicologia, mas peça entendimento espiritual para que Deus abra os nossos olhos de forma que possamos enxergar padrões de comportamento. Talvez você haja em padrões de comportamento que você não consegue nem enxergar, mas peça a Deus para Ele te mostrar padrões de comportamento que estão presentes
nas nossas vidas os quais desagradam a Ele, te ferem, te faz ferir outras pessoas, mas desagrada também a Deus e prejudicam a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Acontece também que a revolta contra os nossos pais podem gerar um padrão de punição e a gente vai tentar punir os nossos pais como uma forma de revolta. Essa revolta vai nos levar a punir nossos pais. Não acontece na Lili, mas acontece comigo. Eu relato no meu livro como eu busquei punir o meu pai, como eu busquei punir a Deus por causa da revolta que eu tinha. Então trata-se de um comportamento insano e destrutivo. Às vezes você nem se dá conta disso. A frieza emocional também pode estar ligada muito mais do que você imagina a questões de conflitos relacionados à paternidade. Então, a Lili tem uma frieza emocional. O pai dela faleceu, ela nem está chorando. Ela está no velório, ela não consegue se referir ao pai como pai, ela não consegue listar qualidades. Frieza emocional. E aí essa frieza emocional pode gerar comportamentos destrutivos. Muitas vezes é uma área cega da nossa vida. Então agora eu quero deixar a oportunidade de você se analisar. Eu preparei um caderno de exercícios e está aqui na descrição desse episódio. Eu quero que você baixe o caderno de exercícios para você ler com mais calma esse material. É o material que eu estou usando para gravar esse podcast, então você vai ter acesso à íntegra a esse material. E aqui também tem um caderno de exercícios para você escrever no próprio PDF ou escrever num papel. Você precisa fazer essa análise. Faça uma análise sincera sua e da sua família em busca de padrões comportamentais negativos. Por exemplo, às vezes a sua mãe e o seu pai se separou, né? Às vezes a sua avó e o seu pai se separaram. Então, talvez você já seja até uma pessoa separada. Então, aí talvez já tenha um padrão negativo. Talvez o seu pai seja alcoólatra. Talvez, eu não sei, talvez o seu pai, a sua mãe seja viciado em jogos. E aí, talvez isso seja um padrão comportamental que você precisa quebrar. E é muito difícil a gente, por nós mesmos, a gente identificar e quebrar esse padrão. Por isso que você precisa da ajuda da psicologia. Por isso que você precisa da ajuda de Deus. Então, você conseguiu identificar? Talvez você não consiga, você precise de mais tempo para identificar esse padrão. Eu quero que você escreva, é importante que você escreva, se você conseguir identificar, busque identificar padrões comportamentais negativos e até os positivos, e é importante que você escreva. E eu quero chegar à conclusão, quero concluir o episódio de hoje dizendo que não deixe a sua tragédia te definir. Você não é o seu pai, você não é a sua mãe, você não é o relacionamento dos seus pais. Manter padrões comportamentais ou ter ações punitivas contra os seus pais é algo muito comum, mas busque ajuda profissional e busque a cura através da paternidade de Deus Pai. Busque a cura através da paternidade de Deus Pai. Deus é o seu Pai. Acontece que muitas vezes a gente tem dificuldade em enxergar Deus como nosso Pai, porque a gente tem uma referência negativa do nosso Pai terreno. Então estamos concluindo o episódio de hoje. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou do episódio de hoje? Qual é a sua dúvida? Eu quero que você me mande uma mensagem, quero ouvir o seu comentário. E eu quero te pedir a sua ajuda para você compartilhar esse material com o máximo de pessoas. Na verdade, com 7 pessoas, nem 6, nem 8 pessoas. Compartilhe esse material com 7 amigos e me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueça, você já tem dentro de si o potencial para mudar o mundo.